Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. Eu sou o professor Eduardo e nesta aula nós vamos conversar sobre os principais elementos de vedação que são encontrados no dia a dia da indústria, que são as juntas, retentores, anéis de borracha, gachetas e também os selos mecânicos. Mas qual a principal finalidade dos elementos de vedação? Impedir a passagem de fluidos de um ambiente para outro e evitar que esse ambiente seja poluído por agentes externos, ou seja, as principais características é evitar vazamento, contaminação e prevenir o bom funcionamento ali dos seus componentes ou elementos de máquinas. Eu tenho aqui um equipamento, uma bomba centrífuga, que basicamente utiliza aqui todos estes elementos de vedação. Por exemplo, aqui, onde tem aqui o meu eixo e os rolamentos, eu tenho aqui eles banhados a óleo. E nas tampas eu tenho os retentores para evitar que esse óleo venha sair ou algum agente externo venha contaminar esse lubrificante. Na caixa de selagem pode ser um selo mecânico ou gachetas. Já aqui na frente, uma junta. E aqui no seu corpo, aqui na sua carcaça, um anel de borracha. Então basicamente aqui eu tenho uma representação do equipamento que utiliza quase todos estes elementos de vedação. Mas vamos ver o resumo de cada um deles. Primeiro, a nossa junta de borracha. São vedações empregadas em partes estáticas, onde não há um movimento relativo, muito usadas em equipamentos, flanges e etc. Podem ser fabricadas com materiais em forma de manta e tem uma camada interna de lona ou materiais com outro formato. Por exemplo, aqui nos flanges, onde tem tubulações de água, são muito utilizadas as juntas de borracha. Também temos aqui juntas de papelão, empregadas também em partes estáticas de máquinas ou equipamentos. Por exemplo, nas tampas de caixa de engrenagens ou redutores, esse tipo de junta pode ser comprado pronta ou confeccionada conforme o formato da peça. Pode ser comprada e depois se fazendo assim de acordo com o perfil do equipamento a ser montado. Às vezes a junta já vem pronta, é apenas fazer a montagem ou fazer o recorte, o desenho e fazer aqui a sua montagem. Lembrando que existem outros materiais. Aqui eu estou falando apenas falei apenas de juntas de papelão e de borracha, mas tem juntas metálicas e etc. Aqui nós temos os anéis de borracha, muito também conhecido como os anéis O-ring, São peças de vedação de formato circular ou encontrados em tiras, ou seja, também pode ser em tiras que você corta de acordo com o diâmetro do local onde vai ser vedado e depois colado ali com um adesivo. Encontrados em tiras que são bastante utilizadas em vedações estáticas ou dinâmicas. Aqui ele pode ter a vedação estática ou dinâmica, onde há um movimento relativo entre as peças ali que estão sendo vedadas. De cilíndricos hidráulicos e pneumáticos de baixa velocidade. Mais um exemplo aqui de um elemento de vedação. Aqui nós temos os retentores, que são utilizados na vedação dos sistemas rotativos de alta velocidade. Aqui a gente já fala da vedação dinâmica. São construídos com um anel interno, o lábio de vedação aqui, de borracha ou com elastômero, que é a sua borracha, e o anel externo ou capa de metal, que pode ser revestida de borracha. Nos modelos mais comuns, uma mola de tensão no anel interno. E aqui tem como ele é distribuído. Tem a carcaça, seu diâmetro externo, a vedação principal aqui, esses lábios, onde fica sobre o eixo, uma mola aqui fazendo a compressão sobre o eixo, aqui as costas, e a vedação auxiliar. Lembrando que existem outros tipos de retentor. Alguns têm a vedação auxiliar, outros não. E essa parte aqui ela vai entrar em contato direto com o eixo. Então aqui mais um elemento de vedação, composto por uma parte de borracha, carcaça e mola, em resumo. E agora nós temos aqui as gachetas, elementos de vedação em sistemas também, movimento axial ou rotativo, que proporciona vedação estática ou dinâmica, indicada em equipamentos que operam com elevadas pressões. Por exemplo, aqui eu tenho alguns tipos de gachetas. Essa da esquerda aqui
uma gacheta grafitada, muito utilizada em bombas centrífugas. Aqui eu tenho uma ilustração de uma bomba, onde eu tenho aqui, ó, vou chamar de pernas de gacheta, 1, 2, 3, um anel aqui, ó, para a sua refrigeração. Por trás tem outra perninha de gacheta. Essas gachetas aqui, elas são prensadas, né, através de pressão por uma sobreposta ou prensa gacheta. Então aqui tem um espaço, por exemplo, o mecânico de plantão tem o momento que ele tem que ir lá, dependendo de como está o fluido, algum vazamento, ele aperta um pouco esse parafuso da sobreposta para tentar aqui, a partir do momento que essa sobreposta aperta as gachetas, ela expande e evita que o fluido venha a sair. É muito comum também nos eixos aqui ter uma luva de sacrifício, porque a partir do momento que tem o atrito, é comum ele assim marcar, né, e aprofundar aqui o eixo. E tendo essa luva pode ser trocada de acordo com o seu desgaste. Assim como também tem aqui a sequência de tanto a forma de montagem na hora de cortar, colocar ali intervalos ali que não fique com o mesmo ponto de tensão, assim como a quantidade de gachetas até chegar aqui no anel onde tem aqui a sua refrigeração. Então aqui eu tenho um exemplo de uma vedação de gachetas com 4 anéis de gacheta, né? Chamado também de pernas de gacheta. Aqui o seu anel, aqui ele está com o nome de anel lanterna, mas eu conheço isso aqui como anel de refrigeração. Então aqui alguns tipos de gacheta. Aqui uma gacheta muito utilizada aqui para vedação em bombas centrífugas, uma gacheta grafitada. E aqui o selo mecânico, ele mais eficaz do que a própria gacheta, né? São elementos de vedação apropriados para sistemas dinâmicos rotativos de alta velocidade, devido à sua construção muito utilizada em situações de alta pressão e temperatura, como exemplo em bombas centrífugas, aquilo que a gente falou há pouco. Aqui eu tenho, olha que interessante, nessa imagem aqui eu tenho uma bomba centrífuga e aqui eu tenho uma motobomba. Então, imagina um vazamento aqui se fosse através de gachetas. Então é certo que esse motor elétrico ia ter problema. Então precisa-se de um elemento de vedação que garanta uma maior capacidade de vedação. Nesse caso aqui o selo mecânico. Ele é mais eficaz do que as gachetas, né? Uma mola de compressão, tem a parte estacionária aqui. Então isso aqui a gente finaliza falando aqui um pouco dos principais elementos de vedação que encontramos no dia a dia da indústria. Se você gostou, curte. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e continue acompanhando os conteúdos. Um abraço e até as próximas aulas.